amigos, falando agora do lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Imagina que você tem uma bolinha em cima da mesa e você joga essa bolinha para baixo. E você vai ter exatamente esse desenho daqui. Continuando falando de vetores, essa bolinha possui um vetor velocidade durante todo o movimento, né? Então, ela está indo aqui para a sua direita, olha aqui o vetor velocidade dela. E a partir do momento em que essa bolinha começa a cair, começa a despencar, lembre-se, o vetor velocidade ele é sempre um vetor que é tangente à curva, né? Tangente é aquela reta que toca a curva em apenas um ponto. Então, nesse caso, o vetor velocidade aponta para cá, aponta para cá e aponta para cá. Observe que à medida que o tempo passa, esse vetor velocidade ele aumenta. Professor, isso é normal? Galera, é. Por que esse vetor velocidade está aumentando? Porque aqui você tem a ação do campo gravitacional. Você tem uma gravidade que aponta para baixo. Essa gravidade é uma aceleração e a aceleração tem a função de mudar a velocidade. Repare que ela não muda só o tamanho do vetor, mas ela vai inclinando ele cada vez mais para baixo. E esse tipo de movimento ele é muito difícil analisado, mas se você utilizar o referencial certo e os macetes que eu vou ensinar aqui agora, ele se torna um problema fácil. Ele se torna um problema bem tranquilo para você. Então, a principal ideia aqui é que a gente pode separar as componentes do vetor velocidade. Eu posso separar as componentes de V. Como assim? Em todo e qualquer ponto daqui, eu vou traçar um eixo X, um eixo Y, ou ao contrário. Aqui o X está deitado, e aqui o eixo Y. E observe que esse objeto que está aqui e tem essa velocidade, eu consigo projetar uma parte dessa velocidade aqui em x e outra parte dessa velocidade em y, professor. Como que a gente pode fazer isso? Projetar, você imagina que tem aqui em cima uma lanterna que ilumine esse vetor. A sombra dessa lanterna aqui, olha, é a projeção desse cara no eixo x. E se eu colocar essa lanterna agora virada para cá, a sombra desse cara aqui vai te dar a projeção dele em y. Então eu consigo escrever esse vetor com uma soma de dois outros vetores. Aqui eu tenho a velocidade em x e aqui eu tenho a velocidade em y. Vou fazer aqui para ficar mais fácil de você ver. Aqui está a velocidade em x e aqui está a velocidade em y. Se você já é um cara esperto, um cara sagaz, benevolente, você já viu, tem um triângulo retângulo aqui dentro. Então, a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado vai dar a própria velocidade do carinha elevado ao quadrado. Esse é um cateto, esse daqui é outro cateto, e aqui nós temos a hipotenusa. E observem, tudo que tiver circulado de vermelho é uma coisa que é importante para você. Então vamos olhar aqui para o movimento. A bolinha, a pedrinha, começa a cair aqui do penhasco e ela vai caindo. E repara uma coisa, à medida que o tempo passa, a altura dela aqui, o deslocamento dela na vertical aumenta. Porque, como eu disse, existe o efeito da gravidade. A gravidade que é essa aceleração e aponta para o centro da Terra, vulgo para baixo. Claro, sabemos que a Terra é plana. Eu sei, é um segredo nosso. Mas, para a direita ou para a esquerda, não tem nenhum outro campo que atue aqui. Se tivesse, essa partícula tivesse carga, tivesse um campo elétrico, um campo magnético, as coisas seriam diferentes. Mas não tem. Inclusive não tem ar, você despreza a resistência do ar. Desculpa, gente, pedi para vocês desprezarem a resistência do ar. E o ar
ele é um meio. E o som é uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Fica tranquilo que seu telefone ele não queimou. Mas você imagina o fantástico mundo da física e você não tem ar, não tem resistência do ar, você não tem nada, você só tem uma partícula que ela está caindo aqui livremente. No eixo Y vai funcionar como se fosse uma queda livre. E no eixo X, como não tem ninguém para acelerar ou desacelerar, ela vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Epa, peraí, espaços iguais em tempos iguais, então a velocidade dela não muda. A velocidade dela é constante. Então na horizontal eu tenho um MRU, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Eu posso dividir esse movimento em dois, um na horizontal e outro na vertical. E na vertical eu tenho a queda livre. Aqui você pode utilizar todas aquelas equações que você já sabe da queda livre. E quais equações são essas? São as mesmas no MRU. Nós só precisamos saber 3 equações. A primeira é o sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais A T ao quadrado dividido por 2. V watt. V é igual a V0 mais AT. E a terceira equação é a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o nosso ΔS, que é o deslocamento. Sorvetão, V watt e Torricelli. Aqui você tem uma cesta até para decorar, né? Vovô comprou 2 asa deltas. Tchutchucos, agora a gente começa a falar do tempo de queda. Qual tempo ele vai levar para cair até aqui? Repara que o que vai fazer ele acelerar e o que vai fazer ele cair mais rápido é a gravidade, a ação da gravidade, que é essa aceleração que aponta para baixo. Ok? É muito bom, na verdade, é obrigatório você traçar um referencial para abordar esse tipo de problema. Aqui, como eu estou falando de tempo de queda, a gente vai usar muito o eixo X, né? O eixo Y, perdão. Mas eu sei que tem um eixo Y, X, aqui. A velocidade no início, em Y, ela é 0, né? Porque o cara ele parte daqui de cima, só tem velocidade em X, e assim que ele começa a cair, a velocidade em Y começa a aparecer. Mas no início, essa velocidade em Y é 0, ela não existe, ela é nula. E eu quero saber quanto tempo, se tem tempo nós não podemos usar Torricelli, quanto tempo ele vai levar para cair de uma altura H. Olha, ele quer saber a altura H. Aquela equação V igual a V0 mais AT, V watt, ela não tem distância percorrida, ela só possui velocidades. Então a equação que eu vou utilizar aqui é a equação do sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Sendo que tudo está em Y, porque a gente está analisando o eixo Y. Então, S em Y, S0 em Y, a velocidade inicial em Y e a aceleração em Y. O que é o S em Y? S em Y é minha altura, né? Então, vou escrever isso como H. S0Y é a altura inicial, mais a velocidade inicial em Y, vezes T, mais a aceleração. Qual é a aceleração com que tudo cai na Terra? A gravidade. G T ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Vamos começar a analisar o problema. Reparem, no início não tem velocidade em Y. A velocidade em Y ela é 0, você só possui velocidade em X. Então, qualquer coisa vezes 0 dá 0. Isso daqui dá 0, você não precisa colocar ele na sua equação. E quando esse objeto ele cair, ele vai estar numa altura de 0 metros. Professor, por que 0? Porque a gente definiu aqui como início do nosso referencial. Então eu quero que a altura seja 0. E a altura inicial é esse H aqui. Ok? Então eu quero que a altura seja 0. A altura inicial. A gravidade, ela vai ser positiva ou negativa? Repare que a gravidade está apontando para baixo. E eu falei que o sentido positivo do meu referencial é para cima. Então a gravidade vai ser negativa. Então é menos G T ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Eu quero saber o tempo de queda, eu quero saber o T. Então eu vou jogar esse cara para cá. Vai ficar G T ao quadrado sobre 2
é igual à altura inicial. Ok? Pega esse 2 e sobe multiplicando, o g desce dividindo, eu vou ter que t ao quadrado é igual a h0 vezes 2 dividido pela gravidade. Como eu quero saber o tempo, vou passar isso ao quadrado para o outro lado em forma de raiz. E o que eu vou ter é que o tempo é raiz de 2h sobre a gravidade. É o mesmo tempo de queda da queda livre. Por quê? Porque isso é uma queda livre. Galera, agora vamos calcular aqui o alcance máximo. O que é o alcance máximo? A pedrinha ela cai aqui na vertical, tem que alcance aqui. Alcance máximo é essa distância aqui em x. Essa distância, de onde ela começou o movimento até onde ela terminou o movimento. Esse ΔX. Vamos utilizar a informação mais importante de todo o problema. Em x, a velocidade ela é constante, ela obedece ao MRU. Em y, é uma queda livre, né? Então, sabemos que a velocidade em x é um ΔX dividido por ΔT. ΔX é o que eu quero saber. A velocidade em x ela é constante. E eu gostaria muito de ter a velocidade que ele leva para chegar aqui no chão, mas espera aí, nós acabamos de ver. É a própria velocidade, é o tempo de queda, né? Se você reparar, esse tempo de queda aqui é a raiz de 2h0 sobre g. Então, vou substituir aqui, olha, a velocidade em x é ΔX dividido pela raiz de 2h0 sobre g. Pega esse cara e multiplica, eu vou ter que o alcance máximo, o ΔX, é a velocidade em x vezes a raiz de 2h0 dividido por g, onde g é a gravidade e h0 é a altura inicial na qual ele começa o movimento. Então a gente tem que esse ΔX, que é o alcance máximo, é a velocidade em x, vezes a raiz de 2h0, h0 é a altura inicial, dividido pela gravidade. Professor, precisamos decorar esse montão de fórmula? Não, gente, estou te provando aqui. Ó. Todas essas equações são equações que você já conhece. Sorvetão, Voigt e Torricelli. A gente vai usar sempre isso. Para a gente dar uma treinada, vamos resolver essa questão. Eu tenho uma bolinha que ela é arremessada horizontalmente aqui e ela vai descrever esse movimento até que ela vai chegar no solo. E a altura aqui é uma altura de 20 metros. A questão pergunta na letra A, qual a velocidade final dela quando ela atingir aqui o solo, o tempo que ela levou para cair e o alcance máximo. Peguei essa questão porque aqui a gente vai poder brincar com todas as equações do MRU. A primeira ele quer saber a velocidade final. Olha só, quando ele chegar aqui no final, ele vai ter uma velocidade em x, que é 15 metros por segundo. Por que, professor? Porque em x a velocidade é sempre constante, ela não muda. E ele vai ter também uma velocidade em y, que nós não sabemos qual é. A gente tem que descobrir. Tá legal? Primeiro passo, vamos traçar nosso referencial. Eu vou falar que o meu referencial ele tem a origem aqui. Então, para cima é o y positivo e aqui para a direita é o x positivo. Lembrando que você não é obrigado a fazer assim. Se você quiser colocar o y positivo para baixo, para o lado, se você quiser colocar um eixo 3 aí, x, y, z, se você quiser colocar a quarta dimensão, fica à vontade para sofrer, cara. Assim fica sempre mais fácil. E a gravidade, ela está aqui. É esse vetor aceleração que está apontando para baixo. Ele quer saber a velocidade final. Eu sei a velocidade em x, eu vou saber a velocidade em y. Como que a gente vai fazer essa letra A? Ele tem que percorrer uma altura de 20 metros. A velocidade inicial dele é 0 em y. Eu quero saber a velocidade final em y. Em algum momento, te falei do tempo? Então está pedindo para usar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Sendo que isso daqui está tudo em y, porque a gente está utilizando essa distância aqui de queda, esse y. Então a velocidade final ao quadrado, e é justamente o que eu quero saber, é igual a velocidade inicial ao quadrado.
Aqui a gravidade ela está apontando para baixo, o sentido positivo eu coloquei para cima. Então a gravidade vai aparecer menos 2 vezes g vezes esse ΔS aqui, a nossa altura, h. Vamos começar a substituir os valores. A velocidade inicial em y, ela é 0, certo? Velocidade em y eu quero saber, é igual 2 vezes a gravidade negativa, que menos com menos vai ficar mais, 2 vezes 10 vezes... Por que vai ficar mais, gente? Esse h aqui é um ΔS, 0 menos o final que é 20, né? Final menos o inicial dá menos 20, ok? Então menos com menos vai ficar mais vezes a altura, que é 20. Então a velocidade final em y é igual a 400, isso é o quadrado. A velocidade final em y é a raiz de 400. 4 tem raiz, que é 2. 100 tem raiz, que é 10. 2 vezes 10 é 20 metros por segundo. Essa daqui é a velocidade final em y. E você todo alegre vai falar, caramba, essa daqui é a velocidade que eu queria saber. Não, cara, não é. Por quê? O objeto está aqui. Ele tem uma velocidade em x, que é 15 metros por segundo, o problema te deu. E a velocidade em y que nós acabamos de descobrir, que é de 20 metros por segundo. E para onde aponta a velocidade, professor? Você vai ter que projetar esses dois vetores. E a velocidade ela vai ser uma combinação desses dois caras e vai apontar para cá. Aqui é a velocidade. E você tem um triângulo retângulo, onde um cateto vale 20, o outro cateto vale 15, e que você quer encontrar a sua hipotenusa, que é a velocidade. Você pode fazer Pitágoras? Pode, nada contra. Mas lembra do triângulo 3, 4, 5? Três vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é 20. E 5 vezes 5? Muito bem, 25 metros por segundo. Essa daqui é a resposta da letra A. A letra B, ele pede o tempo de queda. Você pode usar o sorvetão aqui, mas vamos utilizar o que a gente descobriu no último problema. Eu sei que a velocidade em y no final foi de 20 metros por segundo. E a gravidade, a gente falou que é 10, né, metros por segundo. E está apontando aqui para baixo. Olha, eu sei a velocidade, eu sei a aceleração, quero saber o tempo. Eu vou usar v watt. V é igual a V0 mais AT. Lembrando que a gente definiu que para cima é positivo, né? Então, tanto a gravidade quanto as velocidades que estão apontando para baixo, elas serão negativas. A velocidade final é de menos 20. A velocidade inicial é 0. Isso aqui é 0. Menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo t. Então, eu tenho menos 10t é igual a menos 20. Menos com menos vai ficar mais. O tempo t é 20 dividido por 10. Cortam-se os zeros. 2 segundos. Esse daqui é o tempo de queda. E a letra C, que fala do alcance máximo. O alcance. A quantos metros para frente ela parou? Lembrando que a velocidade em x é constante, né? Então vai ser um ΔX dividido pelo ΔT. O alcance, que é um ΔX, é a velocidade em x vezes o tempo. Qual o tempo? O tempo de queda, amigão. Então ΔX, que é o alcance, é a velocidade em x, que o problema falou que é 15 metros por segundo, vezes o tempo de queda que a gente acabou de calcular aqui, que é 2 segundos. Isso daqui dá 30 metros. Topster!